Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Eu me chamo Anaximandro Cairo e a gente vai continuar falando sobre o nosso mini curso Aprendendo a Aprender. Antes de mais nada, os nossos contatos nas redes sociais, se você ainda não segue lá no Instagram, prf.cairo, lá na bio do meu Instagram tem o link que você consegue entrar no nosso grupo no Telegram e também estamos iniciando aí o nosso canal no YouTube. Antes de irmos para a segunda aula, né, o planejamento é importante, esse será o tema, a gente vai falar um pouco sobre a aula anterior, a primeira aula, onde a gente falou da definição de concurso público, da validade, da ordem de nomeação. Isso tudo a gente conseguiu encontrar na nossa Constituição Federal. Também falamos um pouco do edital, né? Falamos que é o documento formal ali que dá início, dá prosseguimento e dá encerramento a um concurso público, e falamos também da importância do conteúdo programático como uma das primeiras dicas ali do nosso curso. Já partindo para a segunda aula, a gente vai falar um pouco sobre o cronograma. O que é um cronograma? O cronograma é o plano que envolve conteúdo e tempo, ou seja, uma correlação entre esses dois fatores. É um binômio ali onde você deve sopesar, né, verificar a importância tanto de conteúdo quanto de tempo. Logo, para a criação de um bom cronograma, devemos avaliar esses dois itens e aí sim começar a produzir um cronograma de qualidade. Nessa aula, a gente vai conversar sobre alguns fatores que resultam de um cronograma de qualidade ou não. E aí, no final, você terá condições de verificar, de produzir o seu próprio cronograma, não só para um edital, para um concurso em especial, mas para todos os outros que você deseje prestar aí à frente. Falando desses fatores, vamos falar das horas brutas e das horas líquidas. O que é as horas brutas e as horas líquidas? Bom, inicialmente eu recebo várias mensagens no meu Instagram falando que a pessoa conseguiu estudar 8, 10, 14 horas por dia. Só que essa pessoa, ela está falando das horas brutas com certeza. Por que você fala isso? Preste atenção. Uma pessoa que diz que estudou 14 horas por dia, então ela não dormiu, ela não almoçou, ela não jantou, ela não foi ao banheiro, né? Ela só estudou. Então, essas são as horas brutas. São as horas ali iniciais e finais. Quando você tira esse tempo que você precisou ir ao banheiro, beber uma água, almoçar, jantar, descansar um pouco, e aí sim vai sobrar as horas líquidas de estudo. E aí está o seu real desempenho, né? As horas líquidas, elas correspondem àquilo que você realmente estudou, né? A sua evolução. Não adianta você querer estudar 14 horas por dia sem descontar o tempo que você parou, que é necessário dar uma parada ali. Falando disso, falando das horas diárias, quantas horas eu devo estudar para passar num concurso? Essa é uma pergunta muito relativa. É por isso que a gente vai falar de todos os fatores e ao final você mesmo vai conseguir ali dimensionar quanto tempo você precisa estudar por dia. Isso aí a gente vai ver, inclusive, que faz parte do nosso cronograma. Mas a nossa dica inicial, já que a gente está falando aqui, esse curso realmente é voltado para pessoas que estão iniciando, a minha dica ali principal é evolua devagar. Não adianta uma pessoa querer começar a estudar, vou fazer meu primeiro concurso agora. Aí pega um edital gigante, né, conteúdo programático extenso, e aí ele quer começar estudando 4, 5 horas líquidas por dia. Eu acho que você vai se decepcionar um pouco. Então comece devagar. Estude 1 hora por dia, estude 2 horas. E aí, semanalmente, você vai aumentando 30 minutos, né? 40 minutos. Quando você vê, você vai estar estudando 4 horas líquidas ali com bastante qualidade. Mas, de início, comece devagar. A gente vai falar agora sobre o ciclo completo. O que é esse ciclo? Bom, são o passo a passo, são os passos que eu dei e que eu continuo dando quando estudo para concursos públicos. Primeiro, teoria. Você tem que ter uma teoria. Tem pessoas que estudam somente por questões, mas a gente está falando aqui da regra geral. Se você está começando agora, pegue um bom curso, um bom preparatório e veja primeiro a teoria, principalmente se você tiver tempo. Se o seu edital estiver aberto, aí sim, você pode usar outras estratégias. Mas se você tiver tempo, meu edital vai ser lançado daqui a 1 ano, 2 anos, veja primeiro a teoria. Depois, você vai ter que programar as suas revisões, principalmente as revisões
periódicas ali iniciais. Por quê? Porque é o momento que seu cérebro vai entender que você vai precisar daquelas informações em dado momento. Também é importante as questões e os simulados. Essas revisões, questões e simulados, a gente vai ver com mais cuidado lá na terceira aula. Mas, a princípio, eu quero que você entenda que o ciclo completo ele trata da teoria, da revisão, questões e simulados, como a gente viu um pouquinho lá na primeira aula. E agora, como montar um cronograma de qualidade, né? A gente vai falar aqui de algumas observações iniciais. Tem gente que vende cronograma aí na internet como se fosse um cronograma milagroso, né? Coloca aí o edital verticalizado e vai vendendo como se fosse feito para todo mundo. Não é assim. Prefira montar o seu próprio cronograma. Por quê? Porque só você sabe sua realidade, só você sabe o quanto você trabalha, o quanto você chega cansado, se você tem filhos, se você tem família, se você precisa cuidar da casa. Então, prefira montar o seu próprio cronograma. A gente vai te dar as ferramentas nesse curso e você, no final, vai conseguir ali montar o seu cronograma bem direitinho, de uma forma com qual você estude com qualidade para o seu concurso público. Primeiramente, faça uma análise do edital, né? Esse é o primeiro passo. A análise do edital é um documento que contém informações básicas acerca do seu concurso. Melhor do que falar é mostrar. Então, a gente vai mostrar aqui uma análise do edital que eu usei, né? Que eu fiz para o concurso da Polícia Civil do Amazonas. Vamos lá. Bom, essa é a análise do edital, né? Se você ver ali é um documento, né? Pode ser no Word mesmo. Inicialmente eu fazia, né, no meu caderno, na última folha, eu pegava e colocava essas informações aí que estão na tela, né? Por quê? Porque quando eu precisava de alguma informação bem rápida ali, de acesso rápido, ia na última página dos meus cadernos e lá estavam as informações que eu precisava. Por exemplo, se você ver, eu coloquei a quantidade de vagas, né, para a concorrência que eu iria fazer a prova, no caso, ampla concorrência. Vi que a correção da prova discursiva era para quem ficasse até a colocação 200, né? Então, a gente coloca também um dado importante. Tem a data da prova, claro, tem a data da prova, é uma das informações mais importantes. As inscrições, aconselho você a fazer a inscrição no primeiro dia e a já pagar a taxa, né? Fez a inscrição, pague a taxa, fica tudo certinho para você não correr o risco de ou não fazer a inscrição ou não pagar a taxa, que acredite, é bem comum ali no mundo dos concursos. Tem também o valor da inscrição, né? E bem bonitão aí a remuneração do edital, né? Do nosso cargo lá. Coloque principalmente essa informação ali, serve como motivação. Outros dados, como da prova objetiva, são importantes. Aqui vai entrar uma parte que já vai fazer correlação lá com o conteúdo programático. Por quê? Alguns editais, eles preveem a quantidade de vagas. No estado do Amazonas, tem uma lei estadual que ela obriga, né, todas as bancas de qualquer concurso a colocarem a quantidade de questões que terá por matéria. Então, essa é a parte boa desse edital, né? Eu já conseguia vislumbrar ali quantas questões teriam em cada disciplina. Também fazia uma correlação, né, conforme as aulas que eu teria no meu curso, né, no meu curso de teoria. Essas aulas aí, elas correspondem às videoaulas. Eu gosto de dar por videoaula, então eu analisava cada uma, né, das matérias ali e via quantas aulas eu precisaria assistir para fechar o edital. Direito constitucional, por exemplo, 36 videoaulas. Direito penal, 36 videoaulas, e assim vai. No final, eu via quantas aulas eu teria que assistir, né, para terminar o edital. O tópico 8, né, da prova discursiva também, se sua prova tiver a prova discursiva, né, redação ali, coloque o peso dela, né, que é importante. Se você ver aqui, o peso da prova objetiva é idêntico ao peso da prova discursiva, né? No caso de delegado ali, são algumas questões e a peça processual. Se você vê que realmente vale bem a pena, né, investir um pouco de tempo ali na sua prova discursiva, porque é uma prova fácil, né? Você vai apenas praticar ali e tem a mesma pontuação do que a extensa prova objetiva.
E aí a gente começa a entrar no planejamento. O planejamento você vai verificar quantos dias úteis você tem para estudar. Como esse edital, como eu fiz essa análise com o edital já aberto, né, quando ele saiu, então eu verifiquei que eu teria 80 dias úteis, né, para estudar para o concurso, tirando ali os dias que eu estou de serviço, os dias feriados que eu vou precisar realmente sair, aniversários, casamentos. Então você vê ali, né, 80 dias úteis para estudos. Então eu separei desses 80, 4 aulas por dia. Então eu assistiria 4 aulas por dia, cada aula com 1h30, né? E aí eu conseguiria bater o edital, né, com a previsão de término ali até a data da prova, um pouquinho antes da prova. Visto isso, né, a gente vai disponibilizar ali também essa análise de edital aí para vocês. Vocês podem fazer como eu fiz aqui, né, no documento do Word, ou como eu fazia antes, né, na parte final do meu caderno de estudos. Vamos falar agora sobre o segundo passo, né? O primeiro passo é ver a existência daquela organização, né, da análise do edital, realizar essa análise do nosso edital, né? O segundo passo, vamos falar agora sobre o cronograma. Existe um cronograma certo? Um cronograma que aprova mais rápido? Geralmente o pessoal me pergunta bem básico mesmo. Qual cronograma você usa? Quantas horas você estuda por dia? Você deixou alguma matéria em branco? Deixou alguma matéria sem estudar? E aí, como a gente viu, não funciona assim, né? A gente vai ver que não funciona assim. A gente vai entender como montar um cronograma. Eu, particularmente, eu consigo estudar apenas por videoaulas. Eu tenho dificuldade em estudar por PDF. É uma dificuldade minha. Você pode ser ao contrário. Eu já vi gente estudar apenas por PDF, apenas por questões, né? Apenas por resumos, mapas mentais. Então você vai ter que se testar e ver qual método você aprende melhor, evolui mais. Mas a gente vai falar aqui, como é um curso básico, a gente vai ter que trazer, né, um exemplo de cronograma para você, já que você está iniciando, não tem nem ideia de como estudar. Eu estudava apenas uma matéria por vez. Começava, por exemplo, Direito Penal, da primeira à última aula eu só assistia Direito Penal. Fazia o ciclo completo, né? Teoria, revisão, questões e simulados apenas daquela matéria. Quando eu terminava Direito Penal, eu ia para outra matéria, Direito Constitucional, e fazia a mesma coisa. Tem gente que diz que não funciona, né? Mas comigo funcionou algumas vezes, né? Consegui ser aprovado em alguns concursos. Agora, se você tem dificuldade em fazer assim, siga o modelo padrão, né? Que é estudar ali 2 matérias por dia, 3 matérias por dia, vai depender ali do seu tempo, do seu cronograma. A gente vai mostrar aqui para você entender um pouco melhor. Aqui, por exemplo, eu separei 3 matérias: português, direito administrativo e raciocínio lógico matemático. Se você ver, ele começa a repetir aqui: português, administrativo, e na próxima semana teria, né, o raciocínio lógico matemático. Então, eu não aconselho você a pegar todas as 10 matérias, por exemplo, que tem nesse edital, né, e colocar dentro de um cronograma. Não aconselho, porque você vai se perder. Foi o que a gente falou na primeira aula, né? Você tem que ter ali uma organização básica. Então, voltando aqui para o nosso cronograma, se você ver, você vai estudar aqui 2 aulas de português, né? 2 aulas de português, tendo cada uma hora. Se você verificar aqui, 1 hora de cada aula. Então, você teria 2 horas de português. Isso de teoria, né? Você teria de teoria. E aí, você partiria para uma revisão, que a gente vai falar um pouco na terceira aula, e depois para questões, né? A revisão aí, meia horinha, que você consegue fazer uma revisão boa. Claro, se você tiver um bom material, que foi o material que você fez. Então, na terceira aula, a gente vai ensinar você a fazer um material de revisão, e aí você vai fazer uma revisão de qualidade. Também, meia horinha ali de questões, né? Meia horinha de questões, você consegue ali resolver ali 20, 30 questões, dependendo da matéria, dependendo da complexidade dos seus estudos. E aí, você vai repetir isso no segundo dia, só que com outra matéria, tá vendo? Direito administrativo, vai repetir o ciclo completo: teoria, revisões e questões. E no terceiro dia, a mesma coisa, com a terceira matéria, né? E assim, você vai refazer o ciclo. Aqui você inicia novamente até terminar. Ah, eu terminei português. Beleza, coloca direito penal, por exemplo, aqui, e continua. Terminei direito administrativo. Ah, coloca processual penal. E assim vai, né? Até você terminar todas as matérias do edital.
Como eu falei, não tente colocar todas as matérias de uma vez, você vai se perder. Ao sábado, eu sempre gostava de fazer uma revisão, né? A revisão de todo o caderno que eu estudei durante a semana. Aí eu fazia uma revisão mais completa aqui no sábado. A gente vai falar um pouquinho na terceira aula. E depois algumas questões, né? Domingo eu gostava de fazer simulados. Não todo domingo. Ah, vou fazer todo domingo durante um ano. Não. Faça ali 5, 6 simulados, né? Depois dê uma pausa, curta ali um domingo. Você precisa descansar também, relaxar, ter seu momento de lazer com a sua família. Então, aos domingos, preferencialmente, você faça ali simulados. Você pode fazer alterações nesse modelo. Ah, Caio, eu quero estudar igual você. Eu quero estudar uma matéria por vez. Beleza. Coloque direito penal ali, por exemplo, e faça todo o direito penal, né? Até terminar. Só que você vai ter que lembrar que você vai ter que fazer o ciclo completo. Vai ter que fazer revisões e questões ao final de todos os dias. Posso tirar uma hora de teoria aqui? Não quero. Quero só fazer só uma hora e depois partir para a revisão em questão. Pode, você pode fazer, né? Já que você não tem tempo, ali uma horinha de teoria, meia horinha de questões, meia horinha de revisão. Você vai se dar bem também. Ah, eu quero pular a revisão. Eu não quero fazer revisão. Eu quero botar 3 aulas de português e aí eu quero partir para as questões. Eu posso fazer isso? Não aconselho. Essa parte de tirar ou aqui a revisão ou as questões, eu não aconselho. Tire uma aula daqui, tire uma aula daqui, né? Mas não tire a revisão ou as questões. Então, era isso que eu tinha para falar na segunda aula. A gente se vê, a gente vai falar um pouquinho sobre o material que você vai usar para a revisão e para as questões na terceira aula. A gente se vê até lá. Só lembrando, né, dos nossos contatos no Instagram, no nosso grupo no Telegram e agora no nosso canal no YouTube. A gente se vê, até a próxima.